Hoje estamos à conversa com Miguel Figueira, Pedro Pereira e Fábio Dias. Estão aqui em representação do Foros de Val Figueira Futebol Clube. Miguel Figueira é o presidente da direção, Fábio Dias é o capitão da equipa e Pedro Pereira o treinador principal desta equipa que, 17 anos depois, regressa ao ativo com uma equipa de séniores. Isto porque um pouco mais recentemente teve equipas de escalões de formação, mas em termos de equipas de séniores, 17 anos depois regressa ao ativo o Foros de Val Figueira, teve pergaminhos no Distrital Eiburense. Miguel Figueira, pegando numa frase que vocês escreveram na vossa página de Facebook, um grupo de amigos juntou-se e uma direção formou e assim se deu passos em frente para que este Foros de Val Figueira se consiga alicerçar também rumo a um futuro que se quer ainda mais promotor. Como é que surgiu isto tudo? Como é que esta gente amiga dos Foros de Val Figueira, que adoram não só a sua terra como o futebol, se juntou para reerguer o clube? Boa tarde a todos, boa tarde Paulo, desde já agradeço pelo convite de nos receber. Respondendo à sua pergunta, há uns meses atrás juntamos 4 ou 5 amigos, todos com a mesma paixão, futebol, e todos com interesse pela terra. Temos um potencial grande nos foros, vimos que havia ali uma zona ao abandono, que as coisas não avançavam e a malta, o pessoal novo dos foros e todos, porque temos tido um bocadinho todas as faixas etárias a treinar. Todos nós precisávamos de um pequeno dinamismo ali nos foros, um pequeno impulso, e juntou-se, falou-se com uma malta da direção, falou-se com possíveis jogadores, vimos que havia possibilidade de criar o clube novamente, pegar outra vez num clube com história, tentarmos fazer ao máximo para avançar, ou seja, é um projeto que queremos para longo termo e tudo partiu de uma paixão, que é o futebol e dinamizar os foros, foi muito por aí. A direção é constituída por Miguel Figueira, David Moreira, Jónia Silva, João Paulo Roxo, Bruno Cidades, Luís Martins, Nelson Guerra, João Pedro Patrão, Jerónimo Pinto e Carlos Rola. E vocês também dizem que não há distinções em termos de cargos, são uma equipa pronta para trabalhar em prol deste clube. Quais são os objetivos para já, quando estão a dar os primeiros passos, vão participar no Inatel de Évora? Quais são para já os objetivos para este primeiro ano de atividade? Para este primeiro ano, e se calhar no próximo, nós queremos criar bases para poder garantir que os foros não seja só um ano, não seja só 2, estejamos 3, 4, 5 ou o que seja, enquanto nós conseguirmos termos o clube ativo. Ou seja, o grande plano para este ano é criar bases para o ano podermos participar novamente. Isto está difícil, todos nós sabemos que manter um clube, condições, dar também condições para ter o clube e dar condições aos jogadores também encarreta muito custos e leva muito trabalho. E nós pensamos em, para já, ir para o Inatel derivado aos gastos que são associados ao Inatel, são muito menores que a associação, e que vai nos permitir, com o esforço de toda a gente e o trabalho da direção e do plantel e de muitos outros voluntários que nós temos tido a apoiar, temos tido um forte apoio da parte da população dos foros, tentar criar as bases para olharmos para o projeto a longo termo e não ser só de 1 ano, 2 anos, ou seja, dinamizar muito a terra, que é preciso e tem um potencial enorme, olharmos para o desporto nos foros como uma área para algum tempo, não só para 1 ano. Trata-se de, maioritariamente, ou na grande maioria, um grupo jovem, um grupo sonhador, um grupo com os pés bem assentes na terra que, com calma e ponderação, quer também, então, fazer com que o Foros se prolongue por muitas e longas épocas no Distrital, no Inatel, onde for possível. E como é que tem sido a reação da população, a reação das empresas a apoiar a equipa? Como é que tem sido também o reunir de esforços? Já falaste que a população tem ajudado, tem acarinhado os vossos sonhos, e como é que tem sido também por parte das autarquias, por parte das empresas, apoiar esta equipa? Paulo, tem sido melhor do que nós pensávamos. Estamos a agarrar num clube que tem uma história grande, tem muitos sócios ainda, mexeu com a terra em muitos aspectos, e nós vimos, de modo geral, que os foros têm estado
a apoiar e muito, ou seja, tem estado a seguir-nos, temos tido jogos já com adeptos, nós não temos divulgado muito os nossos jogos e mesmo assim tem aparecido malta a ver os jogos, como tivemos o torneio em Cabrela, tivemos cerca da maior parte dos adeptos que lá estavam, grande parte eram dos fóruns. É um projeto também baseado, excepto a equipa técnica, tudo pessoal dos fóruns, desde a direção ao plantel todo, ou seja, isso tudo leva a que olhem para nós como um projeto interessante e valorizante para a terra, ou seja, temos a malta toda atrás, temos a nível de empresas, estamos numa situação difícil, mas conseguimos apoio com muito trabalho, todos nos dão algum apoio de forma financeira como material, dentro das possibilidades de cada um, e a pouco e pouco, juntando com os esforços todos, conseguimos criar ali as tais bases e dar condições ao pessoal, ou seja, desse aspecto temos tido a agradecer a todos os que nos têm apoiado. A nível autárquico, não tenho nada a dizer, só a agradecer, têm sido muito bons connosco, têm dado um grande apoio também, tanto a Câmara como a Junta de Freguesia, têm-nos ajudado em muito e isso só temos a agradecer. Temos tido uma boa resposta, de modo geral tem sido muito bom, tem tentado a correr bem, de esperar que continue assim. A agradecer a toda a gente. E o Miguel, para além de ser o presidente do clube, pelo visto também é jogador. Vai também abraçar essa vertente também como jogador? É verdade, também sou jogador, o bichinho está cá, é difícil dizer que não, ao futebol, à terra principalmente, é muito difícil, mas nós temos uma condição com a malta do resto da direção, por muito, grande parte deles também são jogadores, ou seja, excepto se calhar 1, 2 que não são, o resto também são jogadores. Temos uma condição que é, o clube está primeiro. Ou seja, se tivermos que estar fora, a apoiar, fazer o papel de direção, teremos que fazer e o treinador terá dedicado a gente. Sempre que haja possibilidade vamos participar e eu estou dentro desse grupo também, sempre possível, vou participar e ajudar, se o treinador quiser, senão olha, fico no banco ou nem sou convocado. Miguel, este sonho de juntar esta direção de gente dos Foros Valfigueira também é extensível à equipa. Isto porque é uma equipa made in Foros de Valfigueira. Ou seja, é um conjunto de pessoas, tanto na direção como no plantel, que vão sentir a equipa e a terra de forma muito forte. Como é que foi também reunir o plantel que está a ser treinado pelo treinador Pedro Pereira? O projeto foi mesmo, a base deste projeto, para além de ser uma paixão futebol, foi mesmo nós criarmos condições ao pessoal, uma malta, os Foros têm muita população jovem, criarmos um bom grupo e poder dinamizar, volto a referir essa palavra, que é mexer com os Foros, dinamizar, ou seja, os Foros estavam muito parados e nós pensamos fazer um projeto só com a malta dos Foros. É verdade que há um desequilíbrio no plantel, há muita gente que não participava, nunca jogou a bola e há outros com alguma experiência. É preciso encontrar esse equilíbrio, mas isso tudo foi muito fácil porque houve uma boa resposta também, toda a gente acreditou no projeto, toda a gente quis, temos tido muita malta que não faz parte do plantel a treinar também, tudo pessoal dos Foros, ou seja, se calhar foi a tarefa mais fácil, foi juntar a equipa, se calhar o ponto que não custou tanto e mais rápido, foi juntar a equipa toda, falar com 4 ou 5 e esses 4 ou 5 passaram a palavra e nós juntamos o grupo. Temos cerca de sempre por treino, à volta de 30 pessoas a treinar mais ou menos, só para ter uma ideia. Portanto, fortes dores de cabeça para o treinador Pedro Pereira, um homem que esteve no futsal, tanto feminino como masculino. Como é que surgiu este desafio do Miguel e da direção do Foros Valfigueira? Como é que também abraçaste este novo projeto? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu não estava mesmo nos meus horizontes treinar futebol de 11, nunca foi a minha área. Como disseste, toda a minha formação foi feita em futsal e ultimamente tinha aceitado um convite até de miúdos de 5, 6, 7 anos. Mas pronto, tive este convite. O último ano que os Foros de Valfigueira teve uma equipa sénior, eu fazia parte do plantel e guardei com bastante carinho essa época porque realmente marcou-me. Foi uma época, mas fui realmente muito bem recebido, fiz grandes amigos e ainda hoje me orgulho que cada vez que vou aos Foros de Valfigueira tenho muita gente, muita minha amiga e sempre fui muito bem tratado. Foi fácil para mim quando me fizeram o convite, sem qualquer tipo de pressões, de ser uma nova experiência. Foi-me pedido que
formasse um grupo, criasse umas bases para que o clube tivesse futuro. Eu não tinha como dizer que não, foi fácil para mim dizer que sim. O Miguel sabe que eu disse quase imediatamente, ele sabe que imediatamente na primeira conversa ficou praticamente tudo logo decidido, e é um projeto muito aliciante. Para mim é uma experiência nova, como para muitos, se calhar para 70% dos jogadores é também uma experiência nova. Isso é engraçado porque vou ter que me formar a mim e formá-los a eles, e com a ajuda também dos elementos mais velhos e experientes que lá temos. Está ali uma mescla muito engraçada, com jogadores dos 15 aos 40 e qualquer coisa. Por isso é um projeto diferente e muito aliciante que eu abracei com o maior dos orgulhos de representar um clube que fazia muita falta. Os Foros de Valfigueira mexem com muita gente. Eu ainda me lembro de ser jogador e de fazer lançamentos de linha lateral a rir-me, porque tinha claques realmente espetaculares, peculiares e muito ferrenhas no apoio à sua equipa. Mexia com muita gente, e naquele ano nós lutávamos pela permanência e tínhamos sempre muita gente a apoiar. É um orgulho tremendo voltar ali e voltar àquela gente e ver que, por exemplo, vais fazer um jogo a Cabrela e 80% do público que está é dos Foros de Valfigueira, equipados a rigor, com uma camisola dos Foros de Valfigueira. Tu vais a Lavre e fazer um treino a meio da semana e tens cerca de 15 pessoas, 20 pessoas dos Foros de Valfigueira que se deslocaram para ir para acompanhar. Há uma grande saudade naquela terra de futebol. Estou realmente orgulhoso de fazer parte deste projeto. Corra bem, corra mal, em princípio vou ter que convocar sempre um elemento da direção para a experiência não ser muito curta, mas acho que vai ser um ano engraçado para mim e para os jogadores. Vamos todos aprender, é um ano pré-época. Estando ligado ao último ano de atividade do Foros de Valfigueira enquanto equipa sénior e agora o regresso, de alguma forma também sentimos que estamos a entrar na história dos Foros de Valfigueira. Estão a fazer a história do Foros de Valfigueira. Como é que tens visto os jogadores nos treinos? Como é que tens visto os jogadores nos jogos de preparação? Eles sentem que realmente estão ali também a fazer um pouco da história dos Foros? Eu pelo menos tento passar isso. Um dos meus primeiros discursos ali dentro foi reviver um bocadinho aquilo que tinha passado como jogador, para os mais novos também saberem, porque não é fácil mesmo para os jogadores que até têm já uma idade média, como o Miguel, o Fábio, o David, eram jovens, mas mesmo jovens nessa altura, são 17 anos atrás. Não sei se têm tantas memórias dessa altura, se calhar como eu, e reviver aqueles momentos daquele clube, a forma como a equipa tem que atravessar aquele espaço todo através do ringue para chegar ao campo, e o público começa logo aí a apoiar e a aplaudir, a forma como as pessoas ali junto à estrada apupam aqueles senhores do apito e puxam por nós. É uma coisa espetacular. É apelar à memória também daqueles mais velhos que lá estão e passar um bocadinho dessa experiência para os mais novos, porque realmente realmente faço parte dessa história, e isso é um motivo de orgulho para mim. Foi também um dos motivos que me fez aceitar fazer regressar 17 anos depois, estar ligado novamente a esse clube, e espero que este clube nunca mais feche portas, porque realmente faz falta ao nosso concelho. Este clube foi durante muitos anos o número 2 do concelho, teve bases para isso, teve estruturas para isso, teve grandes equipas, grandes jogadores, e espero que estejamos a fazer a cama para depois podermos dar esses passos seguros, eu ou que seja quem for que venha a seguir, esta direção ou outra seguinte, que isto nunca mais acabe. Os Foros agora têm todas as condições para nunca mais acabar e continuar aí com muita força. Em termos técnicos, um plantel só com estrelas do Foros de Valfigueira, um plantel vastíssimo, quase 30 jogadores. Como é que é treinar este volume imenso de jogadores? Porque certamente não é fácil. Como é que têm sido os treinos? Porque certamente alguns estavam menos bem preparados para estas cargas iniciais. Sei que inclusivamente foram para o Parque Urbano treinar com técnicos do ginásio Up and Go para que a condição física melhorasse. Como é que tem sido lidar também em termos técnicos com esse desafio, com essa adrenalina que é treinar quase 30 jogadores? E Paulo, é tão difícil. Eu estava habituado a estar no meio do campo de futsal e falando, toda a gente me ouvia, era fácil, e dei por mim nos primeiros treinos a pensar, não, eu vou conseguir, não preciso de muita gente aqui ao pé de mim porque eu vou conseguir. Não consigo. Tive que pedir ajuda ao Joaquim Barco, o Joaquim Barco está-me lá a dar uma ajuda, com o Xavier, o miúdo também dos Foros, que me dá um apoio, e realmente é difícil, é muito mais difícil treinar assim, mas é bom, prefiro treinar com 30 do que treinar com 7 ou 8 ou 9, e por isso aí estou satisfeito e tenho que me adaptar e tenho que evoluir, e isso vai ser uma excelente escola para mim. Indo mais à parte do plantel, realmente é bastante desnivelado.
Para teres uma ideia, há pessoal que não sabe gestos técnicos básicos, vamos fazer um lançamento de linha lateral, e há outros atletas que estão evoluídos que consigo sem dúvida tirar ideias com eles, e eles próprios vão-me dando algumas dicas também para podermos fazer evoluir a equipa o mais rápido possível. Temos que encontrar o nosso modelo. Nós tínhamos uma pré-época mais ou menos alinhavada, que eu tinha pensado em termos físicos era importante trabalhar bastante. Tive que ao fim dali de uma semana ou duas alterar, fizemos muitos jogos, vários jogos de preparação porque era realmente necessário, e agora aos poucos vamos adquirindo a condição necessária, porque ainda temos 2 semanas, salvo erro, até ao início do campeonato. Vamos fazendo queima de etapas e fazendo uma mescla de treino técnico com treino físico, porque o tempo é escasso. Até começámos a treinar cedo, mas o tempo é escasso e a equipa precisava muito jogar. Fizemos muitos jogos, mas neste momento começa-se já a ver algumas coisas. Ainda temos um longo caminho a percorrer, muito longo, mas chega perfeitamente para nós fazermos uma época dentro daquilo que é as expectativas do clube. Certamente ganha-se umas vezes, perde-se outras, mas tenho a sensação que quando chegarmos ali a meio da época temos uma equipa completamente formada para poder ombrear com qualquer outra equipa. O capitão desta equipa é o Fábio Dias, que todos nós conhecemos como jogador do Lavre e depois do Grupo União Sport, aqui a nível de Montemor Novo. Um jogador que a nível do futsal realmente era de uma entrega incansável. Um homem que é dos foros e que agora está a ser o dono da braçadeira, foi quem foi escolhido para ser o dono da braçadeira de capitão. Fábio, como é que por parte dos jogadores, por parte do Fábio, tem sido este regressar às origens e pisar o peladão dos foros de Valfigueira? Antes de mais, boa tarde, Paulo, obrigado pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, sempre foi um sonho meu representar o clube da minha terra. Como o Pedro diz, há 17 anos que o futebol estava extinto na aldeia e tenho algumas memórias. Apesar de ser bastante jovem, tenho algumas memórias das últimas equipas dos Foros de Valfigueira e tinha bastante saudades de ver a atividade esportiva na aldeia, porque é uma aldeia com bastante potencial, como o Miguel disse, e fazia todo o sentido voltar a existir. Assim que se falou, ainda há alguns meses atrás, fiquei logo com o bichinho de poder representar o clube da minha terra. Já tenho quase 30 anos, mais dia menos isto acaba. Estava na altura certa para, com esta direção toda atrás, fazer parte deste plantel. Sim, é uma mudança muito grande, passar de um pavilhão, bola rasteira junto aos tacos, para um pelado em que a bola parece uma bola de rugby, e com frio, com chuva, com pó e tudo mais, mas isso passa-me um pouco ao lado, porque a paixão, o bichinho está lá, seja no pelado, seja na gravilha, seja no alcatrão, temos que dar tudo e a entrega vai ser a mesma que foi em outras equipas. E como é que o plantel tem vivido os treinos, os jogos? Já fizeram alguns jogos, com alguns resultados até bastante interessantes. Como é que tem sido também essa vivência de balneário e de treinos e de jogos? É tudo muito recente, muito novo para a maior parte dos atletas, como disse o Pedro. Cerca de 80-90% dos atletas nunca tinham jogado sequer futebol, talvez em formação, mas depois deixaram. Outros regressaram ao fim de alguns anos, ou seja, acaba por ser tudo muito fresco. Temos-nos divertido, temos trabalhado. Claro que há alguns aspectos mais regrados do futebol, em que o pessoal ainda não está adaptado, mas aos poucos vamos-nos adaptando a algumas situações, criando algumas regras, e é um ano de formação, não podemos esperar ganhar os jogos todos ou fazer exibições de luxo, porque não vai ser assim. Temos de ter os pés bem assentes na terra, trabalhar bem, porque, como o Pedro disse, vai ser uma pré-época o ano inteiro, e espero que a rapaziada esteja bem ciente disso, continuar a trabalhar. Há muito trabalho pela frente, todos os jogos vão ser uma luta, os resultados vão de aparecer mais tarde ou mais cedo. Continuar a trabalhar como temos trabalhado até agora, temos trabalhado bem, o pessoal tem aparecido aos treinos, temos tido o compromisso, tanto direção, temos todos os apoios que uma equipa de distrital de elite pode ter, não há nada a apontar, é continuar a trabalhar e naturalmente as coisas vão surgir. O Miguel Figueira já aqui disse que a população está a viver com alguma intensidade este regresso do Foros de Valfigueira. O que é que os teus amigos, a tua família te têm transmitido com estas andanças no Foros de Valfigueira? É a conversa mais badalada nos cafés dos Foros de Valfigueira, em qualquer loja, na bomba de gasolina, porque a realidade é que a população precisa
precisava disto. Uma aldeia com um potencial enormíssimo está completamente parada. Tanta juventude, temos, como o Pedro diz, 32 pessoas a treinar, 33, 34, não sabemos onde é que havemos de pôr tanto miúdo. É uma pena ter esses miúdos desperdiçados sem fazerem nada, e a população tem apoiado muito, seja família, seja amigos. Fala-se nos cafés dos Foros de Valfigueira. Acho que está tudo ansioso pelo início do campeonato para voltar ao domingo a pagar o bilhete, a ir beber um copo ao bar, a gritar, a apoiar, a apupar o árbitro, como o Pedro diz, faz parte, como todos nós sabemos. No fim dos jogos a festejar. Acho que a novidade normalmente é sempre aquele espanto, não é? Depois a coisa esmorece. Mas eu acho que neste caso, como eu conheço a população dos Foros de Valfigueira, como eu me lembro dos jogos, acho que vamos ter disto por muitos e muitos anos. Miguel Figueira, o Pedro Pereira já falou aqui um pouco daquilo que são as expectativas para esta época, uma época de aprendizagem, também como o Fábio aqui o afirmou, uma pré-época que se faz desta época. Que expectativas tem a direção para este primeiro campeonato, para este regresso? E sei inclusivamente que foram aliciados pela Associação de Futebol de Évora para de imediato irem para o Distrital Eiborense, mas preferiram fazer passos um pouco mais contidos em relação àquilo que é a presente época. Paulo, vou agarrar nas palavras que tive com o Pedro a primeira vez que falei com ele a convite, que é: nós queremos criar estrutura para podermos ter os foros durante muito tempo, e a base dessa estrutura é irmos a pouco e pouco. Irmos a pouco e pouco, a direção tem exigência, o Pedro tem, não iria dizer que não temos, mas temos, que é criar o grupo e formar a malta para podermos olhar mais à frente. O Pedro não queremos o campeonato ganho, se vier é bem-vindo, como é óbvio, é muito difícil, mas não temos qualquer tipo... O objetivo principal, para resumir, é criar um grupo e formar a malta, para podermos a partir daí olhar mais para a frente. É verdade, tivemos o convite pelo presidente, pessoalmente veio ter connosco para nos convidar a ir diretamente para o Distrital, só que é preferível ir mais devagar. Não tínhamos se calhar as condições, falando de plantel e mesmo de estrutura, principalmente para poder olhar e ir para a Distrital. Era se calhar queimar etapas e aí depois não conseguiríamos continuar com o projeto que a direção tem, que é para alguns anos termos os foros. Não diria que é para sempre, porque nada é para sempre, mas por muito tempo temos os foros, é o nosso grande objetivo, e se calhar iríamos queimar etapas e iríamos nos prejudicar nos próximos anos. O objetivo que o Pedro tem, e a direção e o plantel todo, é participarmos, criarmos bases, formar malta que não tem escola, com a ajuda dos mais velhos, a direção também, tudo para termos a olhar para o projeto a longo prazo e não a curto prazo. Um projeto para já com séniores, poderá haver uma porta aberta também para escalões de formação? Nós sabemos que os foros, agarrando nas palavras também da direção do Carlos Rola, que é chofer da rodoviária, o rapaz diz que um autocarro dos foros cheio de malta nova, ou seja, também temos potencial para formação, mas vamos devagar, vamos ver para o ano se temos condições para lhe dar. Temos aí dois ou três projetos em vista, vamos ver, mas para já não. Se calhar para o ano poderemos olhar para essa parte de formação, sim. E assim terminamos esta conversa com Miguel Figueira, o presidente da direção do Foros de Valfigueira, também Pedro Pereira, o treinador principal desta equipa, e Fábio Dias, o capitão dos Foros de Valfigueira. O Foros de Valfigueira que irá estar na época 2017-2018 no Inatel de Évora, onde irá competir com uma equipa de futebol sénior. Foram as primeiras novidades dos Foros para esta época que também iremos tentar acompanhar.